Bom dia, irmãos. Me gostaria de meditar com vocês nessa manhã, num texto muito conhecido da Palavra de Deus, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26. Já foi lido o versículo 16, pero creio que estamos vivendo num tempo onde muitas coisas estão se confundindo e há muitos que estão escutando tantas prédicas de tantos lugares e nós outros queremos volver a estudar a palavra de Deus como igreja e para saber o que acontece com nós outros quando caminhamos com Jesus. Nosso caminhar com Deus revela os frutos do Espírito de Deus, né? Quanto que temos do fruto do Espírito de Deus. Gálatas 5, então, do versículo 16 ao 26. Assim como estamos sentados, com reverência, estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando em suas versões de traduções, que diz assim: Digo, pois, andai em espírito e não satisfazgais os desejos da carne. Porque o desejo da carne é contra o espírito, e o espírito é contra a carne. Isto se opõe entre si, para que não hagais o que quisereis. Pero se sois guiados por espírito, não estáis bajo a lei. E manifestas são as obras da carne, que são adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, hechiceria, inimistade, pleitos, celos, iras, contendas, dissensões, heresias, invídias, homicídios, borracheras, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os amonesto, como já lo he dicho antes, que os que praticam tales coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, temperança. Contra tales coisas não há lei. Pelo que são de Cristo, han crucificado a carne com suas paixões e desejos. Se vivimos por Espírito, andemos também por Espírito. Não nos hagamos vanagloriosos, irritando-nos uns aos outros e envidiando-nos uns aos outros. Amém? Até aí. Vamos orar uma vez mais. Padre, estamos diante de Tu poderosa palavra e queremos ser ensinados por ela, Senhor. Queremos ser exortados, queremos, Padre, aprender e não só aguardar, Padre, como mais um conhecimento, mas queremos praticar em nosso dia a dia, Senhor. Queremos crescer, Senhor, como Jesus pediu que crescêssemos, Padre, porque se estamos ligados, Senhor, à vida, que é Cristo, temos que dar frutos. Assim pedimos, Padre, que nos ajude, Padre, a entender e praticar Tua palavra. Padre, tenha misericórdia de Tu Filho, Senhor, na condução de Tua palavra, bendice-lo, Padre, e ajuda-me, por favor, Senhor. Perdona meus pecados, limpa meu coração, purifica-me, e se queres, usa-me como um instrumento usado por Ti nessa manhã, Padre, para bendecer. Abre conosco, Espírito Santo de Deus, em nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começar, me gostaria de ler com vocês um texto de Romanos 15, 13, como uma introdução, que diz assim: Ele é Deus de esperança, os gene de todo gozo e paz em lhe crer, para que abundeis em esperança por o poder do Espírito Santo. Ele é Deus de esperança, os gene de todo gozo e paz em lhe crer, para que abundeis em esperança por o poder do Espírito Santo. Amém? Estão dispostos a ser gênero do Espírito Santo, da presença de Deus? Então, se a Bíblia, irmãos, nos ensina que a madurez espiritual de crente depende do desarrollo do fruto do Espírito. Esse é um tema que nós outros necessitamos aprender e praticar. É por o fruto do Espírito que se conhece um cristiano autêntico e não por los dones espirituais, né?
Há muita gente que se diz profeta, pero não tem fruto do Espírito. Tá? Os dons espirituais, Deus nos regala, né? Os frutos do Espírito, nós outros temos que buscá-los. O fruto do Espírito começa a formar-se em homem salvo, desde o momento em que ocorre sua conversão, ou o novo nascimento, quando então se converte em templo de Deus e morada do Espírito Santo, assim que diz a Bíblia. Sua formação ocorre através de um processo, ou sucessão de actos, que se genera quando o Espírito Santo transmite e sela ou grava em caráter desse homem todas as virtudes que existem em Deus, delas quais Pablo enumerou em Gálatas 5:22. Então, se podemos afirmar, irmãos, que o fruto é a expressão do Espírito Santo em la vida de crente. Né? Sin embargo, sua formação em la vida de crente não ocorre em um solo acto. É um processo, como disse anteriormente, composto de muitos actos, hasta que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento de Hijo de Deus, a um varão perfeito, à medida da plenitude e da estatura de Cristo. Efésios 4:13 nos diz como é esse processo. Se trata, portanto, de um largo processo de formação, de desenvolvimento, de maduração. A formação de qualquer fruto, desde a semilla, nós outros sabemos disso, né? Genera, hasta o fruto maduro, sempre levará muito tempo. Né? Assim, o fruto do Espírito representa o que é o homem, do que ele abre e vive em la medida em que caminha com Deus. É, portanto, o fruto do Espírito o que qualifica esse homem de Deus para ser respeitado e escutado por todos. Pero qual é a definição do fruto do Espírito? Fui buscar a definição e o fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzida por o Espírito Santo em la vida daqueles que foram hechos novas criaturas. Esses frutos resultam em uma conduta de vida recta delante de Deus. É o resultado natural de um processo de maduração e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual em seu dia a dia, em sua caminhada. E através do Espírito Santo se forma o homem e o caráter de Cristo. Sabemos que o pecado afeta consideravelmente a imagem de Deus em nós outros. Afetou e fica afetando, levando-nos a produzir as obras da carne. E aqui carne, obviamente, não significa corpo. Carne descreve nossa situação antes de que fôramos salvos. A nossa antiga natureza, né? Se refere à nossa velha natureza. A verdade é que a velha natureza não se aniquila em la conversão, não se muere em las águas do bautismo, como dissemos outras vezes. Todavia vive dentro de nós outros. E, sem embargo, através do novo nascimento, Cristo, então, é formado em nós outros, e assim somos constantemente transformados, como disse o salmista, de glória em glória, crescendo na graça e crescendo no conhecimento de Jesus Cristo. Então, a manifestação do fruto do Espírito Santo tem que ver com nossa santificação, tem que ver com a separação do pecado e consagração a Deus. Se isso não ocorre, nós outros não estamos caminhando bem. E é através da manifestação do fruto do Espírito Santo que se hace notória a madurez espiritual de uma pessoa. Qualquer novo converso pode manifestar o fruto do Espírito Santo se sua conversão é verdadeiramente autêntica. O fruto se produz quando, diz o texto de João 15:5, né? O fruto se produz quando o pâmpano permanece na vida. Jesus lhe expressou dessa maneira: eu sou a vida verdadeira e meu Padre é o labrador. Todo sarmento que em mim não dá fruto, lo quita e purifica todo o que dá fruto para que dê mais fruto. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então,
ele usou a metáfora da vida. O autor usou a metáfora da vida para comunicar a necessidade de uma relação vital entre Deus e o crente, a fim de produzir o fruto do Espírito Santo. Essa é a maneira que mostra que somos discípulos de Cristo. Essa maneira que o Espírito Santo testifica que pertencemos a Ele, que somos dele, e Ele é nosso Senhor, é nosso Salvador, é nosso Deus. É através do fruto do Espírito Santo que Deus é glorificado através de nossas vidas. E muitos são bendizidos através de nossos bons testemunhos, quando mostramos, como revelamos, como caminhamos, aplicando ou tendo o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Então, irmãos, necessitamos entender que o fruto do Espírito é único, com 9 características únicas, né? Prestando muita atenção ao que está escrito, é possível observar que a Bíblia diz: pero el fruto do Espírito está no singular, não está no plural. Muitos predicam, muitos ensinam como os frutos do Espírito, né? Não, o fruto do Espírito é. E muitas vezes hemos ouído dizer que os frutos do Espírito são 9, outros añadem que não são só 9, sin embargo, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é. Também é certo que esse fruto é indivisível. Começa a formar-se dentro do homem novo, ou em crente salvo, a partir do novo nascimento ou regeneração dessa pessoa. Então, esse fruto do Espírito você pode comparar como uma naranja. Aunque que é uma sola, está formada por várias partes, né? Vários, em português é gomos, né? Fui buscar essa palavra, não sei se está correta, garjos, é isso? Garros. Uhum. Então, podemos ver que é uma naranja, é o fruto do Espírito, fazendo assim uma comparação, e tem várias partes, e cada parte dessa são mencionadas, né, como virtudes constantes na natureza de Deus, presente em fruto do Espírito. E Pablo só menciona 9, aunque não se pode dizer quantos são em total, porque Deus não pode ser limitado, já que Deus é infinito, né? E vamos ver em outras partes outras coisas que também se confundem com o fruto do Espírito, que são os dons. Já vamos chegar já. Então, como se forma o fruto do Espírito na vida de um crente, né? Uma vez eu aprendi que devíamos anotar os frutos do Espírito e colar para pegar em nossa geladeira. E cada vez que uma pessoa disse: mira como sois tão amoroso, como sois tão hospitaleiro, né? Hospitalário. E cada vez que alguém reconhecesse um fruto do Espírito nos outros marcávamos ali com X, né? Então, se nós outros, ao caminhar com Cristo, a gente vai percebendo em nós outros a transformação. Tenho discipulado algumas pessoas e é lindo poder ver uma pessoa que estava totalmente lejos dos caminhos do Senhor, fazendo um montão de coisas que não estão buenas, e todos nos negócios onde ele se relacionava, o conhecia dessa forma. E a hora que caminha com Jesus, ele já está mostrando o fruto do Espírito. Ele disse, do Senhor, ele comentou comigo, dizendo: pastor, o dono do negócio que eu fui disse: que passou contigo? Ele está diferente, está mais calmo, mais tranquilo, né? Então, se os frutos do Espírito vão se manifestando na medida que nós outros permitimos que Deus transforme-nos de adentro para fora. Amém? Assim que se produz o fruto do Espírito na vida do crente, a formação do fruto do Espírito requer uma vida de entrega em las manos do Senhor, uma vida em altar do Senhor, uma vida de renúncia, uma vida de consagração, uma vida de dedicação à obra de Deus, uma vida llena de conhecimento de sua palavra.
Assim se produz o fruto do Espírito. É um largo processo de maduração. Portanto, é o fruto do Espírito que qualifica um homem de Deus para ser respeitado e escutado. Há crente que, por ter um dom espiritual, quase sempre de profecia, crê em ter direito a ser escutado e incluso conduzir a igreja sem passar por el pastor. Pero a igreja não se maneja com dons espirituais. A igreja tem que ser guiada com a palavra de Deus. Por isso necessita saberlo. É bueno que um trabalhador tenha dons espirituais. Sin embargo, é necessário que o fruto do Espírito se encontre em bom estado de desenvolvimento nessa pessoa. Pablo certamente pensou que se quando dijo que o neófito, o novo converso não deveria ser separado para o ministério, nem o neófito não seja que sendo arrogante cague na condenação do diabo, 1 Timoteu 3,6, ele disse que, você sabe que o novo converso, o neófito, pode receber dons espirituais, incluso antes do batismo em águas. Sin embargo, isto não o qualifica para o ministério. A madurez espiritual é necessário para o ministério. Isso só se pode lograr mediante a formação do fruto do Espírito na vida de uma pessoa. E no momento em que nós outros nos convertimos, somos de Cristo. Nesse momento em que caminhamos com Cristo, mesmo antes do batismo, Deus pode nos conceder seus frutos do Espírito em nós outros. Deus pode nos conceder dons espirituais a nós outros, mas os dons espirituais são distintos dos frutos do Espírito. Não sei se me hago entender. Os frutos do Espírito é um processo de desenvolvimento na vida de um crente até que ele se pareça mais com Jesus. Não sei se vocês já passaram alguma situação dessa, estamos num lugar e alguém te mira e diz, não sei, me parece raro, me parece que tenéis algo que me chama a atenção em vós, a forma de falar, ou a forma de mirar, tá? Não sei se já passaram por isso, né? Mas as pessoas em conversas percebem aquelas pessoas que têm fruto do Espírito. Aquelas pessoas que caminham com Jesus, tá? São de Jesus. Tá? Há algo diferente na forma de falar, na forma de estar, na forma de se portar. Ok? Então, assim começa a caminhada em Espírito, Gálatas 5,16. E Pablo dijo, pero eu digo, andai em Espírito e não satisfagais os desejos da carne. Então, irmão, caminhar em Espírito é uma expressão que indica viver corretamente, em humildade, submissão e santidade. É deixar que o Espírito tome controle total de nossas vidas, é ter comunhão com o Espírito diariamente, é tomar decisões à luz de vossa santidade, da santidade de Deus, é estar ocupado com Cristo, porque o ministério do Espírito é ocupado e crente com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Pablo nos diz que nós outros temos que ter o bom perfume de Cristo. Que as pessoas, ao passar por nós outros, ao estar com nós outros, percebam que existe mais do que um mero homem, uma mera mulher que está ali. Mas é algo que está num franco desarrojo, né? Em sua espiritualidade, em seu conhecimento de Cristo. Quando caminhamos em espírito, a carne devemos considerar morta. Porque não podemos preocupar-nos de Cristo e de pecado ao mesmo tempo. Só por Espírito de Deus podemos caminhar em santidade. Pero se entregamos o controle de nossa vida ao Espírito Santo, Ele infalivelmente produzirá seus frutos em nós outros em uma cosecha contínua e abundante. O Espírito Santo produzirá frutos espirituais em nós outros quando nos entreguemos sem reservas a Ele. A dificuldade nossa é que nós outros nos entregamos por metade a Cristo. A dificuldade é que nós outros
que agarramos assim as chaves dos compartimentos de nossa vida e dizendo, Senhor, essa parte, essa habitação podes entrar, essa parte, essa sala podes entrar, mas nessa habitação não podes entrar, isso não estou preparado para isso, né? Quem pensa e quem age assim está equivocado, porque a vida com Cristo é uma vida nova. Ou nós creemos nele, dependemos dele, e entendemos que ele pode cambiar nossa vida, que nós não temos força para cambios, mas o Espírito Santo que está em nós tem esse poder de cambiar. Devemos ser obedientes e submetermos a ele. Pero há pessoas que confundem o fruto do Espírito com dones do Espírito. Os dones espirituais e o fruto do Espírito têm sua origem na mesma fonte, o Espírito Santo. E ambos glorificam a Cristo, pero são elementos diferentes. E qual são a diferença? Os dones espirituais são diferentes dos frutos. E o fruto do Espírito se genera por la ação do Espírito Santo e se desenvolve dentro da pessoa e dentro desse homem interior, se converte em parte da personalidade desse novo homem. Isso é o fruto do Espírito. Ao ser regenerado dentro da pessoa, o fruto testifica das qualidades da pessoa, como lhe ensinou o Senhor Jesus. Isso é o texto de Mateus 12:33. O hace bueno el árbol y bueno los frutos. O haces malo el árbol y malo los frutos, porque por sus frutos se conoce el árbol. Se é assim, então o fruto do Espírito dá testemunho, irmão, das qualidades do ser humano, é dizer, de como é este homem, essa mulher, em realidade, em sua caminhada com Cristo. Ora, os dons espirituais vêm de afuera, dado por el Espírito Santo, quem sendo Deus em uso de sua soberania, dá a quem Ele quer e quando Ele quer. Pero todas essas coisas, elas hace uno, o mesmo Espírito, especialmente distribuindo em cada um como Ele quer, segundo 1 Coríntios 12:11. Pero, ao ser um dom do Espírito, o dom dá testemunho das qualidades ou virtude do dador. E a glória deve pertencer a Ele e não ao simples possuidor, como afirmou Pablo, né? Pero tenemos esse tesouro em vaso de barro para que assim seja, que a excelência de poder é de Deus e não del hombre. Segundo Coríntios 4:7. O dador, segundo a Bíblia, é o Espírito Santo. Pero a cada ele lhes dá a manifestação do Espírito para o que é útil. Em la igreja, os dons espirituais são recursos extraordinários que o Senhor pôs à disposição da igreja, para que a igreja cresça, os quais seguem sendo de grande importância na qualidade. Sempre digo, quando uma pessoa vem de uma outra igreja para a nossa igreja, digo, sabes por que está cá? Porque a Bíblia diz que é Deus que agrega crentes à sua igreja, né? Muitas vezes Deus mira para a nossa igreja e percebe que há falta de um dom, e Ele faz isso, permite uma situação e traz de lá para cá, de cá para lá, e assim Ele faz. Deus que acrescenta membros à sua igreja. Se tens um dom espiritual, use para a glória de Deus. Não guarde esse dom, não desperdice esse tempo, né? Porque um dia Deus vai nos cobrar, se Ele deu, é para ser usado para a edificação do corpo de Cristo. Então, ao crente salvo, ele pode dar-lhe uno, ou todos os escritos em 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Por lo tanto, distribui a cada um como quer, e sempre para o que é útil. Sin embargo, não devemos confundir os dons espirituais com os dons naturais das pessoas, que são virtudes ou habilidades com as que uma pessoa nasce. Por poner só um exemplo, diríamos que nadie será um grande músico se não nasce com um dom natural por la música. Quando uma pessoa se converte a Cristo, não perderá esse dom.
e será de grande valor se se põe à disposição do Senhor. Para um maior conhecimento sobre a importância e relevância dos dons espirituais, Pablo, em 1 Coríntios 12, mostra 9 dons, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curação, obra de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de idiomas e interpretações de idiomas. Pero este processo de caminhada com Deus, o Espírito se opõe à carne, diz o texto que nós outros legemos. O que quer dizer isso? Que a vida cristiana é um campo de batalha. A vida cristiana é um campo de batalha. Em esse campo há uma guerra implacável entre a carne e o Espírito. O Espírito e a carne têm desejos diferentes. E isto é o que genera conflitos. A carne tem desejos ardentes que nos alejemos de Deus, assim como os impulsos da carne são enemistade contra Deus, os desejos da carne conduzem à morte, nós outros sabemos disso. A única maneira de triunfar sobre esses apetitos é caminhar em espírito. Esses apetitos da carne é caminhar em espírito. Se alimentamos a carne, fazendo-lhes provisões, fracassaremos imediatamente. E, sem embargo, se caminhamos em espírito, nunca satisfaremos esses apetitos desenfrenados da carne. O apóstolo Pablo, então, ele identificou 2 grandes perigos que atacavam a igreja de Galácias, ou de Galácia, em primeiro, o passo da liberdade à escravidão, né? Gálatas 5:1. E segundo, implica transformar a liberdade em libertinagem. Do versículo 13 ao 15. E Pablo então se enfatiza que a verdadeira liberdade cristiana se expressa em domínio próprio, o serviço amoroso aos demais e a obediência à lei de Deus. E a pergunta agora é: como são possíveis essas coisas? E a resposta é: por o Espírito Santo. Só Ele pode manter-nos verdadeiramente livres. Pablo ele condenou o legalismo. Ele disse: não podemos anteponer as regras de Deus e as necessidades humanas, parafraseando um dos textos dele. Os legalistas predicam que o estilo de vida das pessoas que creem, que seguem as regras, faz o indivíduo digno de favor e da salvação em Cristo. Esse pensamento não é bíblico. E foi condenado por Cristo lá em Lucas 18, 11 e 14. Há 2 extremos peligrosos, irmãos, com respeito à liberdade. O legalismo por um lado e a libertinagem por outro lado. Há quienes querem regular a liberdade só mediante as regras externas. Isto cai na trampa do legalismo e privam as pessoas da verdadeira liberdade em Cristo. Sin embargo, há quienes, em nome da liberdade, se sacudem todo o jugo da lei e querem viver sem preceitos nem limites. Estes confundem liberdade com libertinagem e caem na prática de pecados escandalosos. Buscando aclarar um pouco sobre esse tema, me fui a John Stott, que disse: o cristianismo não é escravidão, sino um chamado de la gracia a la liberdade. A liberdade cristiana, sin embargo, não é liberdade para pecar, sino liberdade de consciência, liberdade para obedecer. É uma inteligência. O cristiano salvado por la sangue de Cristo é livre para viver em santidade. Diz o texto de Gálatas 5,13: porque vosotros, irmãos, fostes chamados à la liberdade. Portanto, não useis vossa liberdade para dar ocasião à carne, sino sejam servos uns a outros por amor. A palavra liberdade está profundamente desgastada em nossos dias. Muitos defendem a liberdade do amor, liberdade do amor livre, a prática irrestrita de aborto, o uso indiscriminado de drogas, homossexualidade, pero isso não é liberdade, isso chama-se esclavitud. Uma pessoa que vive fazendo essas coisas sigue sendo escravo, não conheceu a verdadeira liberdade. Quando recebemos a Cristo, fomos chamados a uma vida nova e a não viver como prisioneiro do pecado.
Pero Satanás mostra toda um cenário lindo, pero o custo para estar nesse cenário lindo chama-se morte, separação total de Deus. Pero ao revés, Cristo nos chama para a cruz, nos chama para mortificar nossa velha natureza todos os dias. E assim somos livres em Cristo Jesus. A libertinagem desenfreada não é liberdade em absoluto. É outra forma mais terrível de escravitude. Uma escravitude é os desejos de nossa natureza caída. Jesus disse que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Juan 8:34. E Pablo disse que o homem, antes de sua conversão, é escravo de toda classe de paixões e prazeres. E essas coisas não combinam com a nova vida em Cristo Jesus. Se isso ocorre, parar, pensar, empiece a ler a palavra de Deus, empiece a clamar por a misericórdia de Deus. Pede que o Espírito Santo de Deus abra os olhos espirituais para que veja a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Pelo sistema legalista que os opones, que são os oponentes de Pablo, que eram os oponentes de Pablo, os judaizantes, ensinavam em la igreja de Galácia, era egocêntrico esse sistema, motivado por la carne, generava competência espiritual que resultava em desacordo, conforme Gálatas 5:15. Pero o texto diz assim: se morirmos para a carne, se os mordeis e os devorais, se os mordeis e os devorais uns aos outros, cuidado de não devorar-nos tampouco uns a outros. Pero eu digo, andai em espírito e não satisfagais os desejos da carne. Gálatas 5:15-16. Aunque a carne não tenha poder legal para dominar-nos, a menudo revela quão débeis somos. Temos desejos ardentes que nos alegram de Deus, porque os impulsos da carne são enemistade contra Deus. Os desejos da carne conduzem à morte, como dijo. A única maneira de triunfar sobre os apetitos da carne é caminhar em espírito, caminhar lado a lado com Cristo, depender de Cristo. Se alimentamos a carne, proporcionando-lhes provisões, fracassaremos. Sin embargo, se caminhamos em espírito, nunca satisfaremos os apetitos desenfrenados da carne. Por lo tanto, o legalismo é invariavelmente conduz a controvérsias. Isso é o que passou em Galácia. A lei exigia amar o próximo, sem embargo, sucedeu todo o contrário. Este comportamento surge da carne. Amar, diz que ama, pero solamente de palavra, não de atitude. Isso é um comportamento da carne. E nós temos que nos evaluar se nossa caminhada com Cristo, se isso está passando também. E clamar, ser sincero diante de Deus, Deus ajudar-me nesse caminho. Como disse o salmista, vê se há em mim algum caminho malo e me conduz pelo caminho bueno, o caminho de salvação. Somos livres de amar-nos e servirmos uns aos outros. Não de devorar-nos, nem destruir-nos uns aos outros. E na igreja de Galácia, os dois extremos havia, os legalistas e os libertinos. Destruíram a comunhão que se formava na igreja. Devemos atuar, irmãos, como irmãos, não como bestias, não como perros e gatos, sempre envoltos em conflitos. O espírito de vida é que habita em nós outros, e não o instinto de morte. Terminando, concluindo, todas as virtudes do fruto do Espírito emanam do amor divino. É a base para ativar o fruto em nossa vida. Gálatas 5:22, o apóstolo Pablo apresenta 9 virtudes de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansedumbre, temperança. E mira que amor busca os interesses dos demais.
Alegria é o amor em um estado de satisfação. A paz é o amor em um estado de quietude. Paciência é o amor esperando. Benignidade é amor agradável. Bondade é amor ajudando ao outro. Fé é amor com confiança e lealdade. Mansedumbre é amor pacificador. E a temperança é equilíbrio do amor. Quando equilibra esse amor. Portanto, todo passará, pero o amor permanecerá para sempre. Portanto, cada fruto vem condicionado em amor. E qualquer regalo, incluso em suas mais plenas manifestações, não é nada sem amor. Também podemos apresentar essas virtudes em 3 dimensões. Dimensão vertical, relação com Deus, amor, alegria e paz. Quando temos uma relação com Deus, temos amor, temos alegria e temos paz. Na dimensão horizontal, relação com os demais, paciência, benignidade e bondade. E na dimensão interior, cada um de nós outros, da relação com o mesmo, fidelidade, mansedumbre e bondade. Nós outros controlamos isso. No caminho da fé, irmãos, estamos chamados a viver uma vida transformada por Espírito Santo. Quando permitimos que o Espírito de Deus more dentro de nós outros, somos bendecidos com o fruto do Espírito, que é a manifestação do caráter de Deus em nossa vida. E como anda o fruto do Espírito de Deus em tua vida? Que frutos reconhece em tua vida? Que só vai ter que fazer uma lista e pôr assim, colgada na ladeira. Né? E é tão lindo quando nós outros percebemos da boca de los ninhos, né? Observando a bondade, né? A amabilidade. Quando eles dizem, como sois tão bueno? Ou quando regalamos algo a alguém, e a pessoa nos mira e diz, e que te levou a fazer essa ação para comigo? Eu não mereço, eu não te conosco. Sempre nessa época de Navidade, né? Muitos empresários saem por aí com os carros, né? Com as carroças llenas de regalo e se vão para os bairros mais sensíveis, onde existe muita pobreza, e os ninhos todos estão esperando, né? Que o velhito de Navidade vai trazer um regalo para ele, né? E se veste com aquela roupa de Papai Noel, e aí então é como é uma boa ação. Pero Deus espera de nós outros, igreja, mais do que uma boa ação em Navidade. Deus espera que nós outros vivamos esse fruto do Espírito em todo dia em nossa vida. Assim entenderíamos um mundo melhor. Assim impactaríamos mais a vida da sociedade onde vivimos. Que fruto do Espírito te gostaria de buscar nesse fim de ano de 2023? Quais são os frutos do Espírito que as pessoas percebem em sua vida? Como está a tua caminhada com Deus? Tem um grupo de discipulado que sempre pergunto, como que foi tua semana? Como está a tua vida devocional? Quanto tem orado? Né? Tem uns que tentam me escapar assim, tá, mas a gente mira e pergunta de novo, né? Nosso discipulador mais grande é Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui nós outros temos tudo o que necessitamos para sermos mais semelhante a Jesus a cada dia. Até o ninho já demonstra seu lado feio da vida, né? Sua rebeldia. Né? Até um ninho pequeno. Quando nós outros lhe contrariamos, grita e faz tantos escândalos, né? E nós outros, como padre, temos que fazer o que com eles? Discipliná-los, ensiná-los, né? É isso que Deus quer fazer com nós outros, irmãos. Quer nos regalar
seus dons espirituais, mas Ele apresenta esse fruto do Espírito para que cada dia nós outros vengamos a buscá-los. E não desistir mientras não tenemos. Que assim nós outros vamos ser mais parecidos com Jesus, né? Muitas vezes nós queremos caminhar com Jesus, mas não queremos vestir as roupas de Jesus. Queremos caminhar com Jesus, mas não queremos usar o perfume de Jesus, bom perfume de Jesus. E nesse reino de Deus, existe uma política distinta do reino das tinieblas. Existe um vocabulário, um linguagem totalmente distinto do vocabulário do reino das tinieblas. Existe uma forma de conduzir as coisas, de actuar distinto. Assim, se nós portamos lleno do fruto do Espírito de Deus, do fruto do Espírito de Deus, o que vai passar? O mundo vai crer que Cristo é Filho de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos bendiga, que Deus nos levante a não somente ler Gálatas 5, 22, 23 como algo que já passou, não, algo que está presente, algo que pode cambiar minha vida, algo que vai me fazer mais semelhante, mais parecido com Jesus, porque essa é a palavra de Deus. E muitos me perguntam, pastor, mas eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Se lê a Bíblia, qual que é a vontade de Deus para a tua vida? Que vos venha se santificar na palavra. Santifique-se na palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade. Santificai-vos, porque se isso não ocorre, nada verá a Deus. Essa é a vontade de Deus. E por isso, há esses fruto do Espírito, é o fruto do Espírito, para que nós outros tenhamos uma guia de como que devemos ser, né, para ser mais parecido com Jesus. Amém? Vamos nos pôr de pé.